Olá, sou Marilene da Silva Santos, estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais no Centro Universitário Ninter, Polo de Governador Valadares, Minas Gerais, meu RU 1344022. Através desse vídeo, venho apresentar meu estágio online de projeto de artes. Devido ao momento que estamos vivendo, com a pandemia do Covid-19, o Centro Universitário Ninter disponibilizou a modalidade online para que os alunos que estão cursando o último ano de faculdade possam estar concluindo seus estágios. O trabalho ao qual irei apresentar será de um plano de aula direcionado a alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta aula tem como tema Arte Tridimensional, onde podemos presenciar em uma obra de arte suas cores, formas e labirintos. Por isso, foi escolhido duas obras de dois grandes artistas, Hélio Oiticica com seus penetráveis e Pablo Picasso com assemblagem. Durante o vídeo será mostrado um pouco sobre o tema, as obras escolhidas e também uma pequena parte da biografia dos artistas. Pablo Picasso, que nasceu em 25 de outubro de 1881 na cidade de Málaga, Espanha. Pintor espanhol naturalizado francês, tornou-se mestre das artes plásticas no século XX. Era ainda escultor, artista gráfico e ceramista. Estudou na Real Academia de Belas Artes de São Fernando. Em 1900, chegou a Paris, cidade que adotou como seu novo lar. Ele pintava à noite e dormia de dia. Morreu aos 91 anos com insuficiência cardíaca no dia 8 de abril de 1973. Uma das obras de Pablo Picasso é a assemblage, palavra de origem francesa que significa montar, juntar. Foi criado pelo artista francês Jean Dubuffet em 1953, mas só teve sua origem como forma de arte em Nova York, no ano de 1961, onde Dubuffet expôs sua obra no Museu de Arte Moderna, MoMA. O termo foi traduzido muitas vezes como colagem tridimensional, por incorporar uma infinidade de materiais em sua produção. Portanto, a assemblagem apresenta em caráter arquitetural, tratando-se de uma ideia de construção. Quando o artista reúne vários materiais em um único trabalho, constrói uma forma, expande a composição para além da tela e, portanto, invade o espaço real. A origem da forma de arte remonta às construções cubistas de Pablo Picasso, datado 1912 e 1914. A palavra não tinha sentido artístico, pôde ser rastreada até o início dos anos 50, quando Jean Dubuffet criou uma série de colagens de asas de borboleta, que ele intitulou Assemblages. No entanto, Marcel Duchamp, Pablo Picasso e outros tinham trabalhado com objetos encontrados por muitos anos antes de Dubuffet. As representações de violões feitas por Picasso, com vários materiais como papelão, metal, arame e muitos outros, já demonstram que a assemblagem não representa uma técnica específica ou regra a ser seguida, mas acumula uma variedade de técnicas e modos de compor uma obra. Diante de todas as informações, precisamos saber que a assemblagem não pode alterar a identidade da obra original. Apresento também o artista Hélio Oiticica, que nasceu em 26 de julho de 1937, no Rio de Janeiro. Foi pintor, escultor, artista plástico e performático de aspiração anarquista. É considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileira. Sua formação na Universidade Sussex, na Inglaterra. Morreu aos 42 anos em Mangueirinhas, Paraná, no dia 22 de março de 1980. Causa da sua morte, AVC, pois era hipertenso. Uma das obras de Oiticica era Os Penetráveis. Penetrável foi o termo utilizado por Hélio Oiticica para que é chamada de instalação na arte contemporânea.
é um espaço com cores em forma de labirintos, no qual o espectador entra e nele passa por experiências sensoriais referentes ao tato, olfato, audição e até paladar, além da experiência visual. Não é uma obra de arte para ser apenas observada. Sua proposta é ser vivenciada. O Penetrável mais famoso é o Tropicália, de 1967. Essa foi a saída que Oiticica encontrou durante a ditadura militar, para mostrar às pessoas que, através das sensações corpóreas, pudessem perceber o seu lugar na sociedade e assim poderia tomar partido. Oiticica começou a criar suas obras em 1960, pois só podiam ser construídas em espaços abertos, pois é composta de paredes em alvenaria, tinta acrílica, tela de arame e cobertura com estrutura de metal e vidro. A instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes que são transformados em cenários do tamanho de uma sala. Pinturas, esculturas e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o espaço arquitetônico. O espectador participa da obra e, portanto, não se comporta somente como um apreciador. Arte tridimensional. As artes citadas anteriormente trata-se de artes tridimensionais. A tridimensão é um efeito visual que nos dá a sensação de volume dos objetos. Quando falamos efeito de volume, significa que a figura possui definição de altura, largura e principalmente profundidade. Podemos citar como exemplo a escultura, que é por si uma arte tridimensional, pois a profundidade já é conseguida naturalmente no momento em que se cria a forma e se modela a estrutura. Já na pintura e no desenho, o efeito de profundidade pode ser conseguido pelo uso de técnicas de sombreamento, efeito de luz e sombra, bem como estudos geométricos da forma e técnicas de perspectivas. Um dos grandes mestres no estudo do geometrismo e efeitos tridimensionais foi o artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher, datado 1898-1972, conhecido por suas estilogravuras, litografias e meio-tons, que tendem a representar construções impossíveis, explorando o infinito e metamorfoses, padrões geométricos entrecruzados que se transformam gradualmente para formas completamente diferentes. Devido às conquistas científicas e à industrialização, a escultura moderna passou por muitas transformações, colocando à disposição dos artistas uma vasta gama de materiais a serem utilizados. Novos conceitos estéticos e plásticos foram revelados. Além do volume de massa, o espaço, o movimento, a luz, o som, a transparência e a sombra passaram a ser entendidos como elementos construtivos da obra. A arte tridimensional, além de abranger inúmeras possibilidades construtivas, também permite a investigação de uma variedade de materiais como plástico, vidro, tecido, ferro, luz, isto é, toda a gama de materiais naturais e artificiais. A partir do século XX, a arte tridimensional manteve-se forte, agora com um campo vasto de possibilidades. A história da arte evidencia algumas nuances que ajudam a compreender os novos rumos da escultura, da investigação, dos variados materiais e da exploração do espaço. Nas artes visuais da atualidade, muitos artistas avançaram nos estudos da tridimensionalidade e da ilusão de ótica, criando trabalhos extremamente criativos e inovadores. Na sala de aula, a proposição e o enfoque são o conhecer, fruir e produzir, explorando o tridimensional. A turma foi dividida em 2 grupos. O grupo 1 fez a construção de uma assemblagem de Pablo Picasso, que é o violão.
A técnica utilizada para a construção da obra foi a colagem, onde os alunos usaram materiais recicláveis como papelão, barbante, linha de pescar, cola, entre outros. O grupo 2 fez a instalação openetrável Tropicália em miniatura de Hélio Oiticica, onde utilizaram vários tipos de materiais, como tecidos, papéis de variadas qualidades, isopor, tinta, cola, papelão, entre outros. Também utilizaram alguns objetos para ativar o espaço. Minha atividade prática será penetrável Tropicália de Hélio Oiticica, onde o espectador pode entrar e viver as experiências sensoriais que são referentes ao tato, ao olfato, à audição e até ao paladar, além da experiência visual. O espectador, ao entrar no espaço, poderá vivenciar a obra e não apenas observá-la. Para a instalação, eu vou utilizar tecidos de várias cores e tons, cordas, prendedores de roupas, além de vários objetos que serão usados dentro da instalação para que o espectador possa usar os seus sensoriais para sentir e não apenas observar. Eu agora estou colocando os tecidos para a instalação do penetrável. Por quê? Hélio Oiticica, ele usava alvenaria, placa de madeira. Eu estou usando o que eu tenho, são os tecidos, para poder apresentar para vocês as pessoas entrando e vivenciando a arte deles. Aqui, por exemplo, é um tecido colorido, igual os deles, né? O Tropicália dele é bem colorido. Então, onde as pessoas poderão entrar e apreciar essa beleza. Aqui são alguns dos objetos que está sendo utilizado para poder o espectador estar vivenciando e não só observando. Existem plantas, objetos, e o espectador vai ser... Olha, gente, eu fiz o penetrável de Hélio Oiticica, por quê? Porque para poder mostrar a importância do espectador poder tocar, né, poder sentir a obra. Então ele tem que vivenciar, a importância de vivenciar, né? Então ele pode usar, né, as suas experiências sensoriais, que é o tato, o olfato, o paladar, a audição. Então, tudo isso ele pode estar vivenciando. Então, a obra de Hélio Oiticica não é apenas para observá-la, né? Mas é para poder tocá-la, para poder sentir, né? E isso é muito importante na obra de arte. Eu acho as obras de Hélio Oiticica excelentes. Então, esse foi o meu trabalho, minha aula prática, né? Para que pudesse mostrar para os espectadores e para as pessoas que assistirem o vídeo a importância de vivenciar, né, a obra de arte. Desde já, agradeço a todos que visualizarem e comentarem no meu trabalho, pois será muito importante para que eu possa alcançar o meu objetivo.